E aí, galera do sexto ano, tudo bom? Hoje nós vamos falar do módulo 9, que está no nosso livro 2. É sobre polígonos. Antes de nós entrarmos na matéria em si, que é sobre polígonos, nós vamos falar sobre as linhas poligonais. Como é que eu posso saber se uma linha é poligonal? Em primeiro lugar, ela tem que ser formada por segmentos de retas sucessivos e não colineares. Aqui eu dei alguns exemplos para vocês. Eu tenho uma linha não poligonal, porque ela possui curvas. Essa segunda também não é poligonal, porque ela possui segmentos de retas. E esses segmentos são colineares. Por último, eu tenho o exemplo da linha poligonal, que possui segmentos de retas sucessivos e não colineares. Bom, as linhas poligonais possuem 4 classificações: em aberta e simples, onde os segmentos de retas não se encontram para fechar. Em aberta e não simples, eles permanecem abertos, porém com um ponto de interseção entre eles. Em fechada e simples, como o nome já diz, fechada, os segmentos de reta eles se transformam em um polígono que é fechado. E, por último, a linha poligonal fechada e não simples. Os segmentos de retas se fecham e possuem um ponto de interseção. Uma observação: a linha poligonal fechada e simples ela é dividida em 2 regiões: a interna, que é dentro desse polígono, e a externa, que é do lado de fora. Elementos de um polígono. Qualquer polígono ele vai possuir os vértices, são nomeados com letras maiúsculas. Os vértices é o ponto de encontro de 2 lados consecutivos de um polígono. Aqui nesse quadrilátero eu tenho o A, B, C e D, sempre nomeá-los com letra maiúscula. Os lados são os segmentos de reta que formam o meu polígono. Tem o AB, BC, CD e o DA. Os ângulos internos, A, B, C e D. Quando for nomear os ângulos internos, a gente, tanto interno quanto externo, a gente não pode esquecer de utilizar o acento circunflexo sobre a letra. As diagonais, que é a união dos vértices não consecutivos, ou seja, eu não posso unir um vértice que vem após o outro. Por quê? Quando eu faço essa união, eu estou formando o lado do polígono. Nesse quadrilátero eu tenho as diagonais AC e BD. E os polígonos também são classificados de acordo com os lados, de acordo com a quantidade de lados. Esse aqui que eu expliquei para vocês sobre os elementos, ele possui 4 lados. Ele é chamado de quadrilátero. O polígono que possui 3 lados, ele é chamado de triângulo. O triângulo é o único polígono que não possui diagonais. Pentágono, que é um polígono de 5 lados, e o hexágono, que é um polígono de 6 lados. Nós vamos ter outras nomenclaturas também. Isso a gente vai ver posteriormente. Bom, os polígonos também podem ser classificados em convexo e côncavo. Os polígonos convexos, eles possuem os ângulos internos com medidas inferiores a 180 graus. Aqui eu dei esse primeiro exemplo. No segundo, eu tenho um polígono côncavo. Ele é chamado de côncavo porque um dos ângulos internos possui uma medida superior a 180 graus. Esse ângulo aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês em laranja. Eles também podem ser classificados em polígono regular e não regular. Um polígono regular, ele tem como características todos os lados com a mesma medida, ou seja, todos os lados são congruentes e todos os ângulos também. Aqui eu coloquei um exemplo de um quadrado e de um retângulo.
Os dois polígonos possuem os ângulos internos com medidas iguais, porém, somente o quadrado vai ter os 4 lados de mesma medida, que é classificado como um polígono regular. O retângulo não. Ele possui somente os lados paralelos com a mesma medida. Ele vai ser classificado como um polígono não regular. No livro de vocês e nas nossas aulas online, eu vou falar também de outras classificações de polígonos de acordo com o número de lados. Aqui no nosso vídeo aula eu só falei até os 6 lados, que é chamado de hexágono. Na nossa aula online nós vamos conversar, eu vou explicar a vocês outras classificações. Bom, o nosso vídeo aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e não esqueçam de comentar algo sobre a nossa matéria, tá? Algo sobre o que vocês viram no nosso vídeo aula de hoje. E até a próxima, galera!